dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de programação de jogos digitais 1, certo? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as strings, certo? Só que antes disso, vamos fazer uma revisão da nossa última aula. O que nós vimos na última aula? E aqui, só para o pessoal da edição ficar feliz, nós temos programação de jogos digitais 1. Tá aí para o pessoal ficar feliz. Muito bem. O que nós vimos na última aula, então? Nós vimos os diferentes tipos de dados que nós temos numa variável, certo? Seja eles inteiros, float, strings ou booleanos. Inteiros, números inteiros, certo? Não tem segredo. Positivos, negativos e zero. O float são os números que têm um valor decimal, certo? Uma fração de número. Ah, custa 1,99. 1,99. Temos a string. A string é um texto, uma sequência de caracteres. A string delimitada com aspas. Nós vamos nos aprofundar mais na string. E nós temos ainda o tipo de dado booleano, que só tem dois valores possíveis, ou é verdadeiro ou é falso. Você escreve true ou false em inglês. O que mais que nós vimos? Vimos que o Python tem uma característica chamada inferência de tipo. Ele consegue deduzir o tipo de dado de uma variável com base no valor desta variável, de forma automática, certo? Nós não precisamos escrever, esta variável é do tipo tal, esta outra variável é desse tipo, e por aí vai. Ele ainda tem uma característica chamada tipagem forte. Ele não permite, melhor dizendo, que operações que não façam sentido sejam executadas. Vimos ainda que é possível fazer uma conversão de tipo de dado de forma explícita, ou pelo menos tentar fazer uma conversão de tipo de dado, certo? Por exemplo, esta string aqui, certo? Essa string ela é composta por 1 e 0. Este 1 e 0 eu consigo transformar, por exemplo, em um inteiro. E eu, de fato, consigo. Eu vou converter o valor desta variável b para um int. Int, abre parênteses, coloco o b lá dentro e isto funciona, tá? Eu poderia converter o meu inteiro para string também, seria uma outra possibilidade. Se atentando que nem sempre é possível fazer esta conversão, certo? Eu tentei converter esse texto, essa string para inteiro, não tem como, não consigo tirar o número inteiro dali. O Python, em algumas situações, faz conversão de forma automática. E nós começamos a ver algumas funções. A primeira delas, a função print. Falamos de função, você sempre abre e fecha parênteses, mesmo que você não coloque nada lá dentro. A função print, qual que é a função dela? Ela exibe no terminal para o usuário que nós passarmos dentro para ela. Tá? Posso separar ela com vírgula. E nós vimos ainda uma função chamada input. Qual que é a ideia da função input? Para nós recebermos valores do usuário, e nós vamos receber esses valores via terminal. O usuário vai digitar para nós um valor, certo? Um texto, um número, o que for. Obviamente, o que ele for digitar para nós, né? Eu não sei o que o usuário vai digitar. Eu pedi um número, certo? Não sou eu o programador que vai colocar esse número. É o usuário que vai colocar esse número. Eu, programador, não sei. Ele vai colocar um 5, um 12, um 7? Não. Não sei, tá? Eu vou ter que lidar com qualquer número que ele digitou para mim. Beleza? Nos lembrando, o que o usuário digitar para nós via terminal, certo?
sempre retorna para a gente como uma string, tá? Como um texto. Ah, mas eu pedi um número. Tudo bem, esse número vai vir para nós como texto, como string. Ah, mas eu não queria que fosse uma string, eu queria que fosse um número. Então, você vai ter que converter essa string para um número, tá? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida até aqui, me falem, tá? Isso aqui é uma revisão, isso aqui é a terceira vez que a gente está vendo isso, certo? Vocês têm que ter pegado bem. Se vocês ficarem com alguma dúvida, falem, não esperem perguntar. Vimos ainda os diferentes operadores que nós temos. Começando com os operadores aritméticos, aqueles para operações matemáticas, certo? Não tem grandes segredos aqui. Adição, subtração, multiplicação, exponenciação, divisão. Multiplicação, 1 asterisco. Exponenciação, 2 asteriscos. Divisão barra para frente. E os caras que são um pouquinho diferentes, que é a divisão inteira e o resto da divisão. O resto da divisão você também encontra com o nome de módulo. Divisão inteira, 2 barras para frente. Resto da divisão, símbolo de porcento. Em seguida, nós vimos os operadores relacionais, aqueles para fazer comparações entre variáveis ou valores. Maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual. Não tem grandes segredos aqui, certo? O boquinho do jacaré com sinal de igual. E ainda temos operadores de diferente de e igual a. Diferente de, repare, exclamação igual, uma comparação de igualdade, 2 sinais de iguais. Um sinal de igual é fazer uma atribuição, você vai guardar um valor em uma variável. 2 sinais de iguais é uma comparação, então. Lembrando, o resultado de uma comparação, certo? É sempre um valor booleano, é sempre um verdadeiro ou falso. Ou ele é maior que, ou ele não é maior que, certo? Ou o resultado, 6 é maior do que 8? Não, é falso, certo? Mas 8 é menor do que 9? 8 é menor do que 9, é verdadeiro, tá? Não tem aqui um número que você possa colocar que fique, sabe? Que não seja verdadeiro ou falso. E por fim, nós vimos ainda os operadores lógicos, aqueles utilizados para combinar valores booleanos. E o retorno desta combinação é um novo booleano. Temos apenas 3 operadores, o e, o ou e o não. E, ou e não, em inglês, no Python, obviamente, né? And, or e not. Quando eu utilizo o AND, quando é um E, eu preciso que ambos os valores booleanos, certo? Ambos os lados do E sejam verdadeiro para o todo ser verdadeiro. Um dos lados é falso, o todo é falso. O ou não. Ou este lado é verdadeiro, ou este outro lado é verdadeiro para o todo ser verdadeiro, tá? E por fim, nós temos o not. O not simplesmente inverte o sinal do booleano, tá? Era verdadeiro, vira falso, era falso, vira verdadeiro. E por fim, nós vimos a precedência de operações matemáticas, assim como na matemática. O Python ele executa certas operações antes do que outras, certo? Ele vai fazer primeiro uma multiplicação ou uma subtração, né? A primeira multiplicação, a não ser que a subtração esteja dentro de parênteses e por aí vai. A precedência é a mesma da matemática. Primeiro, ele vai fazer tudo que está dentro de parênteses, dos parênteses mais internos para os parênteses mais externos. Em seguida, a exponenciação. Depois, multiplicação, divisão, divisão inteira e resto da divisão. Quem aparecer primeiro. E, por fim, adição e subtração. Quem aparecer primeiro. Isto aqui, pessoal. Dúvidas? Todo este conteúdo que nós acabamos de rever. Como que funciona a string? Claro, vamos fazer uma string. Eu tenho aqui um texto.
Para nós criarmos uma string, para nós criarmos um texto, repare, nós vamos colocar ele dentro de aspas, seja aspas simples, seja aspas duplas, tá? E lá dentro eu vou escrever o meu texto, certo? Hoje está frio. Ah, eu quero recuperar a informação desta variável texto. Eu vou recuperar como eu recupero o valor de qualquer variável, não importa o tipo de dado, pelo nome da variável. Hoje está frio, está aqui. Ah, professor, mas eu quero trabalhar com a minha string no sentido de... Quero deixar toda em maiúscula, toda em minúscula. Isso nós vamos ver mais para frente, não chegamos lá ainda, certo? Obviamente, é possível pegar parte de uma string e por aí vai. Esse é o nosso próximo assunto. Por exemplo, deixei minha string toda em maiúscula. Tá? Nós vamos entender tudo isto. E nós chegamos a fazer alguns exercícios, certo? Por exemplo, este exercício 8 do cálculo de salário. Ficou claro, Pablo, a ideia da string? Eu vou mostrar também nesse exercício aqui, dar uma ajudada. O que dizia o exercício 8? Cálculo de salário. Elabore um programa que calcule o salário mensal de uma pessoa com base nas horas trabalhadas por mês e no valor que ele ganha por hora. Ora, eu preciso de duas informações aqui. A quantidade de horas trabalhadas no mês e o valor que a pessoa ganha por hora. Estas informações eu vou pegar do usuário. Vou pegar como? Como é que eu pego algo do usuário? Função input. O usuário vai me digitar via terminal as informações. Tá? Função input, dentro do parênteses input, eu posso passar uma mensagem para o usuário. Digite a quantidade de horas trabalhadas no mês, por exemplo. A quantidade de horas trabalhadas no mês é um valor numérico. E ele ainda por cima pode trabalhar uma fração de hora. Tá? Por isso que eu converti todo este input para um tipo de dado float. Certo? O tipo de dado float é um valor numérico com valor decimal. E este valor numérico, este float, eu guardei numa variável horas-mês. Fiz a mesma coisa pedindo o valor que ele ganha por hora. Tá? Digite quanto que você ganha por hora. Pedi via input. O retorno deste input, ou seja, o que o usuário digitou para mim, eu converti para um tipo de dado float, guardei numa outra variável, valor hora. Para calcular o salário, eu simplesmente multipliquei a quantidade de horas trabalhadas no mês pelo valor da hora. O valor resultante eu guardei numa nova variável salário. E para eu exibir, certo, o salário do mês, utilizei a função print. Print, abre aspas, salário no mês. Dentro do print eu dei uma vírgula e coloquei a minha variável salário para ficar tudo numa mensagem só. Por exemplo, ele trabalha 40 horas no mês, ele ganha R$40 por hora. 40 vezes 40, o salário no mês é 1.600. Tá? Alguma dúvida nesse exercício, galera? Faz sentido para vocês? Não faz? Alguma linha que ficou confusa? Perguntem. O float para que serve? Boa. Vamos voltar aqui na nossa aula. Qual que é a ideia de um float? O float, ele vai armazenar números
com casa decimal. Como assim com casa decimal? Com um valor depois... Não seria da vírgula, mas... um valor depois da vírgula, no caso do ponto. O item custa 1,95. 1,95. Este 1,95 ele é um float. Mas por que eu converti o valor que ele ganha por hora para float e não para int? Ora, porque ele pode ganhar uma fração por hora. Ele ganha 42,55 por hora. Certo? Tem um ponto, eu tenho que converter para float. Int não me basta. Tá? Faz sentido, Pablo? Beleza. Mais alguma dúvida, galera? Aproveitem, perguntem. Nada? Nenhuma por enquanto. Vai surgir, obviamente, quando a gente meter a mão na massa. Muito bem. Se nós formos olhar lá o nosso sala de aula, certo? Em programação de jogos digitais 1, vocês vão ver que nós temos uma atividade nova. Todo o material que a gente utilizou até então, pessoal, tá aqui no sala de aula, tá? Nós temos aqui a atividade prática avaliativa. Deixa eu até copiar o link para vocês. Aqui. O que diz essa atividade? Mini calculadora de supermercado, certo? Isto aqui, pessoal, esse exercício, com o pouco que nós vimos, você consegue resolver, certo? O objetivo aqui é criar um pequeno programa que simule a compra de 3 produtos em um supermercado, calculando o total da compra, certo? O troco e exibindo um recibo ao final. O que ele diz aqui, então, certo? Escreva um único programa em Python que execute as seguintes tarefas na ordem correta. Primeiramente, eu vou pedir o nome do cliente e vou guardar o nome do cliente em uma variável. Professor, como é que eu peço mesmo? Acabamos de ver. Função input. Professor, o nome do cliente eu vou converter para que tipo de dado? Não preciso converter o nome do cliente para dado nenhum. Quando eu peço via input, o dado vem para mim como uma string, como um texto, o nome do cliente é um texto, é uma string, certo? Não preciso converter. Em seguida, peça o nome e o preço de 3 produtos, um de cada vez. Guarde os preços em variáveis separadas, os preços e os nomes em variáveis separadas. Eu vou ter, então, nome 1, valor 1, nome 2, valor 2, nome 3, valor 3, certo? Para cada um dos meus produtos. Nome do produto 1, valor do produto 1, nome do produto 2, valor do produto 2, nome do produto 3, valor do produto 3. Com esses 3 produtos, eu vou calcular o total da compra, certo? Ou seja, eu vou somar os preços. Em seguida, eu vou pedir para o cliente o valor em dinheiro que ele vai usar para pagar, certo? O total da compra deu R$18. Eu vou pedir para o cliente, quanto que você vai pagar, certo? Quanto que você vai me dar de dinheiro? Ele vai me dar 20. Em seguida, eu vou calcular o troco, certo? Quanto que ele me deu menos o total da compra. Ele deu 20, o total foi 18, vai dar 2 de troco. E por fim, eu vou exibir um recibo final na tela, certo? Da seguinte forma, eu vou ter aqui um recibo da compra. Eu vou colocar o nome do cliente, o total da compra, o valor que foi pago pelo cliente e, por fim, o valor do troco. Este é a atividade que vocês têm para fazer, pessoal. Esta atividade, lembrando,
vale nota no final do ano, no final do trimestre. E eu quero que você cole aqui o vosso código Python. Lembrando, não utilize inteligência artificial. Eu vou saber se você utilizou ou não, tá? Eu sei o que nós vimos, o que nós não vimos. Se nós não temos dúvidas aqui, pessoal, a gente não faria isso, então tudo bem. Se vocês não têm dúvidas, pessoal, mandem brasa nesse cara aí, mãos na massa, tá? Se surgirem dúvidas, perguntem, certo? Obviamente, não cole o vosso código no mural, não cole o vosso código aqui no chat. Se você tiver dúvidas, fale, professor, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? E a gente faz exemplos. Mandem brasa então, pessoal. Qualquer dúvida, vocês me chamem. O link está. Tem que ter as extensões do Python. Tem que ter as extensões do Python no Visual Studio, né? Você tem que ter aqui em extensões, nos quadradinhos, algo similar a isso. Você tem que ter pelo menos Python e PyLens instalados. Você tem isso na tua máquina, Pablo, ou não? Se alguém não tiver as extensões instaladas, por favor, me avise. Eu vou compartilhar o link do meu Live Share. Se você quiser ajuda, me chame, tá? Eu ajudo você a instalar. Eis o link do Live Share para vocês acessarem a minha pasta e vocês verem o conteúdo que nós fizemos até então, tá? Infelizmente não tem o que eu possa fazer, Valéria. Deixa eu mandar esse código para vocês terem aqui como exemplo, certo? Do que a gente fez. Tem no chat. Qual a variável que guarda nome e palavras? A variável que você quiser, certo? Não tem segredo. O Python não está instalando a internet da escola, está muito ruim, o professor tem como fazer em casa. Sim, esse exercício até o dia 21 vocês têm para me entregar. O Python ele tem que estar instalado, o que não... Perdão. O que pode não estar instalado são as extensões no Visual Studio. Se não estiver, me avise, pessoal, eu ajudo vocês a instalar, tá? O nome da variável é o string, né? Não. O que você vai guardar é uma string. No caso aqui, você vai guardar o quê? O retorno de um input. Vamos fazer um exemplo. Vamos criar uma pasta nova. Aula 04. Teste 04.py. Por exemplo, eu quero pedir o nome da escola. Vou criar uma variável escola que vai receber o quê? Um input. Neste input eu vou passar uma string, que é uma mensagem para o usuário. Digite o nome da escola. E eu vou mandar rodar. O que o usuário digitar para mim aqui é o Flávio da Luz. Certo? Isto aqui, quando o usuário der um Enter, vai ficar guardado na variável escola. E o que é isto? Isto é uma string. O que o usuário digita no input sempre vem para nós como uma string. Certo? E para eu recuperar esta informação, está na variável escola, print escola. Certo? É só chamar o nome da variável. Vamos fazer aqui até assim. O nome da escola é
fecha aspas, vírgula, a variável escola. É o Flávio Ferreira da Luz. O nome da escola é Flávio F. da Luz. Certo? Vai ser de forma similar quando você for pedir o nome do cliente e também o nome dos produtos. Tá? O valor dos produtos, não. O valor dos produtos você vai ter que converter. Certo? Por quê? Porque o teu input ele retorna sempre como string. O valor do produto, vai ter que fazer conta com ele, tem que estar num formato numérico, um tipo de dado numérico. Tá? Faz sentido, Arthur? Ou não? Sim? Então tá bom. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar a nota do aluno. Input. Digite a nota do segundo trimestre. Só que imagine que eu vou fazer uma conta com essa nota para fazer o valor final daí, certo? Calcular o boletim no final do ano. Esta nota, da forma como está vindo como uma string, como um texto. Só que eu quero trabalhar ele como um número. Vou ter que converter todo o meu input para um inteiro ou para um float, dependendo da situação, se tem valor decimal ou não. O valor do produto é o cliente que vai dar, sim. Né? O nome do produto e o valor do produto, tudo vai vir para você via input. É o cliente que vai falar para você. Não é você, programador, que vai dizer, a nota dele, o valor do produto foi X. Não. Você não sabe qual que é o valor do produto, qual que é o nome do produto. Quem vai dizer isso para você é o cliente via o teu input. Sim, você é o dono do produto, você é o gerente, tá? Mas você não sabe o que o cliente vai comprar na loja. Não é você, gerente, que vai dizer, você vai comprar isso, isso, isso. Não, o cliente que vai escolher. Eu quero comprar isto, eu quero comprar este outro, certo? E daí, obviamente, vai ter uma etiqueta no produto, certo? Com preço. Você é como se fosse o caixa, né? Você vai ver, o nome do produto, vai digitar o nome do produto, o preço do produto, você vai digitar o preço do produto, certo? Quando você estiver digitando, quando você está fazendo o input, né? Quem está fazendo o input para você colocando os valores é o caixa, certo? O cliente escolheu os produtos e é o caixa passando os produtos. É essa a ideia. Beleza? Faz sentido? Beleza. Mais dúvidas? Perguntem. Pessoal, se alguém não está com o Visual Studio configurado, se você tenta criar um arquivo .py e não aparece o botão de play aqui no canto superior direito, me avise, me fale, por favor. Eu ajudo vocês a configurar, certo? Por favor, não fiquem parados. Esta atividade, vocês têm até o dia 21 para fazer, mas talvez nós não tenhamos tempo para fazer novamente em sala, certo? E daí em casa você vai ter que configurar e é tudo mais problemático, certo? Aproveite que você tem aqui, aproveite que você tem o computador da escola disponível, certo? Se você tiver que fazer no celular, vai ser muito mais trabalhoso. Ou você vai ter que achar um horário para usar o laboratório e tudo mais. É muito mais estressante para você. Então, aproveite agora. Se você não tiver com o Visual Studio configurado, me avise que eu ajudo você a configurar.
Você colocou o barra N de forma errada. O barra N para fazer quebra de linha, você diz. Deixa eu ver se eu configurei para você poder alterar. Eu já altero aqui, você consegue permitir a edição de respostas. Veja se você consegue editar lá, Vitor, a tua resposta agora. Consegue arrumar ou não? Teoricamente sim, né? Mas teste, por favor. Daí me avise se deu certo, se não deu. Colocou a barra para frente em vez da barra para trás. Acontece. Tenta editar aí e daí me avisa se deu certo ou se não deu. Frank, perdão que eu não te respondi ainda. Que tipo de material que você tem em mente assim? Você quer um livro, por exemplo? Você quer alguma coisa mais simples? Você quer um tutorial? Que tipo de conteúdo que você tem em mente assim que te interessa? Deu certo, Vitor? Perfeito. Se você quiser livro, por exemplo, eu consigo te arranjar livro, tá? Ah, não, uma coisa muito complicada, você quer uma coisa mais fácil. Ah, eu sei inglês, pode ser inglês, daí facilita muito a vida, né? Tudo depende do que você quer. Se você conseguir ser um pouco mais específico, eu agradeço. Sim, Frank. Perdão que eu não te respondi ainda. Que tipo de conteúdo que você tem em mente? O que você quer, assim? Você quer um tutorial? Você quer um livro? Que tipo de assunto que você quer? Tá? Se você quiser um livro, eu consigo livro e tudo mais. Você quer em português? Você quer em inglês? Só para eu ter uma noção do que eu acho para você. Vitor, você que já conseguiu terminar, tenta entrar para mim no Live Share e dá uma olhada nos exercícios que nós temos, que eu tenho aqui na pasta, certo? Na exercícios 01 da lista 01 de estrutura sequencial. Dá uma olhada neles e manda brasa neles. Se você quiser, você consegue baixar essa lista de exercícios também no Classroom, certo? Lá no sala de aula tem exercícios. Você consegue baixar. Você consegue me passar a mensagem de erro, Vitor? Tá bom. Bom saber. Eu vou conversar para ver se vai alguém da TI aí para resolver esse e outros problemas.
Beleza, eu vou dar uma olhada então em livro para você, Frank. Eu te mando daí um PDF, fique tranquilo. Vitor, você que terminou, dá uma olhada para mim no nesse sistema Linux, se vocês têm o MySQL instalado, o MySQL Workbench instalado, ele tem que estar lá no menu de desenvolvimento, assim como onde está lá o VS Code. Perfeito, obrigado. Muito bem, meu bom pessoal. Por hoje a gente fica por aqui, certo? Hoje nós fizemos uma revisão do conteúdo que nós tínhamos visto até então e nós começamos a trabalhar na nossa atividade que vale nota. Essa atividade, lembrando, tem que ser entregue até o dia 21, no mais tardar, certo? Até lá, se você tiver dúvidas, você pode mandar um e-mail para mim, você pode perguntar no mural, certo? Eu respondo vocês. No mais, galerinha, é isso, certo? A gente se vê amanhã. Amanhã? Não, acho que a gente não se vê mais essa semana. De qualquer forma, nós ficamos por aqui. Bom intervalo. Até a próxima. Falou, pessoal.